Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia, né? Segunda-feira, iniciando a semana 22. E nós vamos seguir aqui com aquilo que a gente tem decidido, né? Fazer, que é a nossa leitura anual. Mais uma semana a gente vai começar. E segundo Samuel, hoje, capítulo 22 e 23. E depois nós vamos ler Salmo 57. A gente começa hoje com segundo Samuel, capítulo 22, diz assim: Davi cantou ao Senhor este cântico quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. As cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu. Os alicerces dos céus estremeceram. Tremeram porque ele está virado. Das suas narinas saiu fumaça. Da sua boca saiu fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou. Elevou-se sobre as águas do vento. Pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva faz o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele quem treina as minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me fez forte. Alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu o reduzi a pó, como o pó da terra, esmaguei-os e os amassei como a lama das ruas. Tu me livraste dos ataques do meu povo, preservaste-me como líder de nações, um povo que eu não conhecia me é sujeito.
Estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem, saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que, em meu favor, executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, como com Davi e seus descendentes para sempre. Capítulo 22 é um grande cântico, né? Davi entra realmente nesse louvor a Deus, exaltando a Deus, mostrando o quanto a sua bondade, a sua misericórdia, o poder de Deus foi grande com ele até esse momento. Seus inimigos foram vencidos. Davi sabia que toda a guerra tinha sido vencida pelo Senhor e não por ele. Ele era o agente que Deus estava usando, mas muitas vezes ele nem sequer pegava em uma arma para guerrear, né? O Senhor vencia a guerra antes. E como desde o início, né, Davi tinha essa confiança de que sempre era o Senhor quem estava com ele, quem estava nas suas batalhas. Isso é muito bom, né? Certeza e convicção daquele que vai à nossa frente sempre. Capítulo 23, né, de 2 Samuel. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo que me concederá, tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou o cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aoitá, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo. Quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse, o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Absai, irmão de Joabe, e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3.
Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabziel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança, e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elicá de Arode, Elés de Pelede, Ira, filho de Ix de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uzate, Zalmon de Aoi, Maarai de Netofate, Elede, filho de Baná de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos riachos de Gás, Abi-Albon de Arbate, Azimavete de Baurim, Eliaba de Saubom, os filhos de Jazem, Jonatas, filho de Samá de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbai de Maacá, Eliã, filho de Aitofel de Giló, Esraí de Carmelo, Parai de Arabe, Igal, filho de Natã de Zobá, o filho de Agri, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Garebe de Jatir e o Itita Urias, foram ao todo 37. Então, o capítulo 23 fala dessa profecia de Davi, dizendo que o Senhor estava com ele e foi o Senhor quem falou através dele. E a gente crê nisso, porque cada salmo, cada palavra de Davi carregava uma essência da profecia de Deus apontando para Cristo, né? Isso é uma verdade. E aí lista os seus grandes guerreiros, aqueles homens que tiveram com Davi durante todo o tempo, tanto antes quanto durante o seu reinado. Esses homens permaneceram e foram os valentes de Davi, a palavra fala, né? Pela sua bravura, pela sua maneira de ser fiel ao reino de Israel e ao próprio rei Davi. Salmo 57, para a gente finalizar aqui nossa leitura. Salmo 57. Diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova ao meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Salmista Davi sempre, né? Glorificando, exaltando ao Senhor, buscando o refúgio nele, clamando pela misericórdia dele, né? Então tem sempre esse misto de palavras de Davi nos seus salmos, nos seus cânticos, exaltando e buscando a face do Senhor em cada texto que ele vai escrevendo. Ele vai expressando essa necessidade, essa dependência de Deus em todas as suas atitudes, em todos os seus caminhos. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo início de semana. A gente vai caminhando aqui, deixando que o Senhor ministre as nossas vidas durante essa semana, né? A gente caminha aí para os últimos acontecimentos de Davi no seu reinado. Nós vamos começar a ver essa semana e a semana que vem essa questão dessa transição, né,
de como Davi vai começar a agir de acordo com as coisas que vão acontecendo no seu reinado, para que se estabeleça o trono e Salomão então possa, né, tomar posse a partir da sua morte. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo início de semana aí, até amanhã. Amanhã a gente continua, a gente vai para Salmos novamente. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser.